Olá, vamos falar um pouquinho sobre o sistema endócrino. O tema do trabalho é farmacêutico em cena, análise fisiopatológica de um caso clínico endócrino no diabetes mellitus. Nosso grupo é composto por Andressa Nayara Ferreira, Sara Conceição de Jesus, Vanei Rocha Macedo, Vanessa Santiago dos Reis e eu, Vera Lúcia Moreira Guiar. Ele teve como professor responsável Glaucio Ferreira. No tema desse trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre o diabetes mellitus tipo 2. Ele é uma das principais doenças endócrino-metabólicas da atualidade e representa um grave problema de saúde pública mundial. Ela é caracterizada pela resistência à insulina, associada à disfunção progressiva das células beta-pancreáticas. O diabetes tipo 2, ele afeta milhões de pessoas, especialmente as pessoas na faixa etária acima dos 45 anos de idade. E está relacionado também a fatores de riscos modificáveis, como casos de obesidade, sedentarismo, dieta inadequada. E também ele existe no processo pós-cirúrgico com a tiroidectomia, que ela é favorecida pelo hipotiroidismo, e resulta num agravo da resistência à insulina no perfil metabólico. Esse caso clínico ele vem para ilustrar a importância da atuação do farmacêutico clínico na atenção integral ao paciente com doença endócrina e tem como ênfase a identificação de problemas relacionados aos medicamentos. E aí vem a questão da promoção da adesão terapêutica, a prevenção de complicações agudas e crônicas. Por meio de análises fisiopatológicas detalhada, busca-se correlacionar os achados clínicos e laboratoriais com os mecanismos moleculares do sistema do diabetes mellitus tipo 2, destacando o papel essencial do farmacêutico na equipe multiprofissional para otimização da farmacoterapia para assim melhorar a qualidade de vida do paciente. Me chamo Vanessa. Vamos falar sobre a descrição do caso clínico. Paciente Sabrina, sexo feminino, 52 anos, submetida a tireoidectomia total há 4 meses por bócio multinodular, em uso de levotiroxina repositores. Na consulta de acompanhamento, apresentou queixas de poliúria, aumento de volume urinário, polidipsia, sede excessiva, polifagia, fome excessiva, fadiga intensa, visão turva, intermitente e parestesia distais leves. Refere ganho de peso progressivo nos últimos 2 anos, sedentarismo, histórico familiar positivo para diabetes mellitus tipo 2, a mãe e o irmão. Informa uso irregular de metformina, 500 mg, 2 vezes ao dia, prescrita há 2 meses, automedicação contínua do omeprazol para queimação estomacal. O uso regular de levotiroxina e nega outros medicamentos, mas relata dieta rica em carboidratos e pouca atividade física. Exames laboratoriais: glicemia de jejum 168 e o normal nesse caso seria 100, HbA 8,7% e o ideal seria 5,7%, glicemia pós-prandial 2 horas 245, colesterol 218 e o normal 190, o LDL 142, o HDL 38, triglicerídeos 189, creatina 1,1 a estimada é 62 ml, o TSH 4,8 em uso da levotiroxina, o magnésio 1,8. A Andressa vai explicar melhor esses resultados que estão um pouquinho alterados. Análise fisiopatológica dos sistemas apresentados. O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença metabólica crônica caracterizada por resistência insulínica associada à disfunção progressiva das células B pancreáticas, levando à hiperglicemia persistente. No contexto pós-tireoidectomia, o hipotireoidismo subclínico ou inadequado pode agravar a resistência insulínica, reduzir o metabolismo basal e piorar o perfil lipídico. Mecanismos dos sintomas principais.
poliúria e polidispepsia, a hiperglicemia excede o limiar renal de absorção de glicose, causando glicosúria e diurese osmótica. A perda hídrica ativa o centro da sede hipotálamico, gerando polidispepsia compensatória. Polifagia, apesar da hiperglicemia, a entrada deficiente de glicose nas células, devido à resistência insulínica, gera fome celular, ativando vias orexígenas no hipotálamo. Fadiga resulta da combinação de desidratação, redução da produção de ATP, glicose não é bem utilizada e possível hipotireoidismo associado que diminui o metabolismo energético. Visão turva, alteração osmótica no cristalino provocada pelo sorbitol acumulado via dos polióis. Parestesias, neuropatia periférica incipiente por glicação de proteínas e estresse oxidativo em nervos periféricos. A hiperglicemia crônica e a dislipidemia aceleram o risco de complicações macrovasculares, arteriosclerose, doença cardiovascular e microvasculares, retinopatia diabética, nefropatia e neuropatia. A baixa adesão à metformina e o uso de omeprazol pode alterar a absorção de nutrientes e interagir indiretamente. Contribui para o descontrole glicêmico, destacando o papel central do farmacêutico na adesão e na detecção de problemas relacionados aos medicamentos. Me chamo Vanei e vou falar um pouco do sistema endócrino nesse caso clínico. O diabetes mellitus tipo 2, ela é uma doença caracterizada por alteração no eixo endócrino-metabólico, envolvendo principalmente o pâncreas, o fígado, o músculo esquelético e o tecido adiposo. Então, a fisiopatologia do DM2, que é o diabetes mellitus tipo 2, tem como principal mecanismo a resistência à insulina, causada por inflamação crônica de baixo grau, acúmulo de lipídios e estresse oxidativo. Esses fatores prejudicam a sinalização da insulina, reduzindo sua ação nos tecidos. Com a progressão da doença, ocorre então a exaustão das células betas pancreáticas, diminuindo a produção de insulina. No caso desse paciente que nós vimos, o hipotireoidismo, após a tiroidectomia, agrava esse processo, pois reduz a expressão do transportador de glicose GLUT4 e favorece o aumento da lipólise. Entre as adaptações celulares e teciduais, destaca-se a redução da translocação do GLUT4 para a membrana celular, diminuindo a captação de glicose. No fígado, há aumento da gliconeogênese e da glicogenólise, elevando ainda mais a glicemia. No tecido adiposo, a lipólise libera ácidos graxos livre, que intensifica a resistência à insulina. A longo prazo, o que acontece? A hiperglicemia persistente promove a formação de produtos finais de glicação avançada, ativando a proteína quinase C da via de polióis e estresse de retículo endoplasmático, levando à disfunção endotelial, apoptose e fibrose tecidual, o que explica o desenvolvimento das complicações crônicas do diabetes mellitus tipo 2. Então, o diabetes mellitus tipo 2 e o hipotireoidismo, após uma tireoidectomia, frequentemente estão associados. O hipotireoidismo ele reduz a sensibilidade à insulina, piora a dislipidemia e pode intensificar sintomas como fadiga. Por isso, é fundamental monitorar a função tiroidiana, renal e o risco cardiovascular desses pacientes. Nesse contexto, a atuação do farmacêutico clínico é essencial, porque de acordo com o modelo de Ripley e Strand, esse profissional identifica, previne e resolve problemas relacionados aos medicamentos. Entre suas atribuições estão avaliar a adesão ao tratamento, orientar sobre possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas, como o uso correto de levotiroxina, que é importante que seja em jejum e separado de outros medicamentos, além de orientar a mudança no estilo de vida, incluindo uma alimentação saudável, uma prática regular de atividades físicas e perda de peso quando necessário. Então, o farmacêutico também acompanha a evolução do paciente por meio da monitorização da hemoglobina glicada, do automonitoramento da glicemia e do rastreamento de complicações, sempre em parceria com a equipe multiprofissional. Aplicando esses conceitos ao caso clínico que nós vimos, a tireoidectomia pode ter contribuído para o desmascaramento de um diabetes mellitus tipo 2.
que já estava aí em fase latente. Então, a associação entre predisposição genética, obesidade central, sedentarismo e alimentação inadequada, na verdade, favoreceu o desenvolvimento da doença. Os exames laboratoriais, eles confirmam o descontrole glicêmico e a dislipidemia, aumentando o risco cardiovascular. Olá, eu me chamo Sara e na avaliação farmacêutica foram encontrados 4 problemas relacionados aos medicamentos. O primeiro foi que a paciente não está tomando a metformina corretamente, o que dificulta o controle da diabetes. O segundo foi a possibilidade de interação entre levotiroxina e outros medicamentos, principalmente quando ela é tomada no horário errado ou junto com o omeprazol. O terceiro foi o uso contínuo do omeprazol, que pode causar problemas quando usado por muito tempo e sem a necessidade. O quarto foi a necessidade de melhorar o tratamento, incluindo mudanças nos hábitos de vida, alimentação saudável e prática de atividade física. Para resolver esses problemas foram propostas algumas intervenções. Primeiro, orientar a paciente sobre a importância de tomar metformina corretamente, sempre junto das refeições, para diminuir os efeitos no estômago. Também, orientar que a levotiroxina deve ser tomada em jejum de 30 a 60 minutos antes do café da manhã, separado dos outros medicamentos. Foi recomendado que o médico avalie se o omeprazol ainda é necessário e se a diabetes continuar descontrolada, ela também pode aumentar a dose da metformina ou acrescentar outro medicamento. Além disso, foi sugerido fazer exames para acompanhar o controle do diabetes, como hemoglobina glicada, colesterol, funcionamento dos rins, exame de urina e exame de fundo de olho. Por fim, orientar sobre vacinação, cuidados com os pés e alimentação saudável para evitar complicações. Com essas medidas, esperamos melhorar o controle do diabetes e diminuir os riscos, proporcionando uma melhor qualidade de vida para a paciente. Então, como conclusão, o caso clínico vem apresentando as evidências e a complexidade do diabetes mellitus tipo 2, especialmente quando ela é associada a condições endócrinas já coexistentes, né, como o caso do hipotiroidismo pós-tiroidectomia, a hiperglicemia crônica, que é o resultado da resistência à insulina e a disfunção das células beta-pancreática, e também explica os sintomas clássicos e o risco elevado de complicações micro e macrovasculares observado no paciente. Fala um pouquinho também da baixa adesão terapêutica à metformina, né? Fala do uso inadequado de omeprazol e as possíveis interações medicamentosas que configuram problemas relacionados aos medicamentos que podem ser precocemente identificados e resolvidos se existir uma intervenção farmacêutica. A atuação do farmacêutico clínico, né, alinhada ao modelo de atenção farmacêutica de REP e de STAND, que revela-se fundamental para promover, orientar e ajudar sobre o estilo de vida, né, monitorar parâmetros tanto laboratoriais como colaborar com a equipe multiprofissional para melhores resultados e dessa forma poder contribuir significativamente para o alcance de metas glicêmicas, como prevenção de complicações, melhorias da qualidade de vida do paciente. E aí, por fim, esse estudo ele vem para reforçar, né, a necessidade de uma abordagem integral centrada no paciente, no manejo de doenças endócrinas, consolidando assim o farmacêutico como um profissional essencial na segurança e na efetividade, né, da farmacoterapia.